A gente vai falar com você agora como que é esse processo de transformação, de quando você aceita a Jesus Cristo e o que muda na sua vida e quais são os processos pelos quais você passa, para que você possa se identificar, saber onde você se encontra, se identificar como filho de Deus, como membro do reino e como mais uma pessoa desse corpo de Cristo. Acho que é uma conversa que vai te agradar bastante. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. E eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. E a passagem na qual a gente baseou a nossa conversa com você hoje está em Efésios, capítulo 2, tá? O pessoal vai colocar aqui para você poder dar uma olhada. Eu vou ler um pedaço, mas eu te aconselho a ler esse capítulo inteiro, que ele é muito interessante. E diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É legal essa passagem, né? Eu quero te convidar mesmo a ler o restante, porque é muito bonito como a gente vai vendo como Deus agiu na nossa vida. E a primeira coisa que ele fala é que antes nós tínhamos um vazio espiritual, que antes de ele agir na nossa vida, na verdade ele já tinha um plano, né? Ele sempre teve um plano desde a nossa criação, Deus que nos criou, antes da criação do mundo, e ele já tinha um plano para que você estivesse ali no meio dos filhos dele, como filho dele. Mas a partir do momento em que a gente aceita a Jesus Cristo, que a gente entende que Jesus Cristo é a única maneira da gente chegar a Deus, a gente começa um processo de transformação. E essa palavra diz que antes desse processo de transformação, nós tínhamos um vazio espiritual. Talvez você está ouvindo a gente aqui, é legal você identificar em que lugar que você está dessa trajetória, né? E muitas pessoas escrevem pra gente nos comentários, no inbox do Instagram, nos comentários aqui no YouTube, no Facebook, falando que sentem esse vazio espiritual, que não sabem o propósito de vida, ou que não sabem se estão no caminho certo. Às vezes você está passando por isso, você sente um vazio que você não sabe explicar muito bem o que é, e você também não sabe muito bem como solucionar. Geralmente é isso que está acontecendo, é esse vazio espiritual. Não é? E o perigo disso é que muitas vezes a gente tenta preencher isso com várias outras coisas que não são necessariamente Jesus Cristo, Deus, a palavra, o Espírito Santo, né? É uma pobreza espiritual, né? Sabe aqueles brinquedos de criança pequenininha, que aí ela pega assim, o quadrado e põe num buraco quadrado, pega o círculo, põe num buraco que é formato de círculo, e que só encaixa aquilo que é certo? É isso que acontece na sua vida. Existe um vazio dentro de cada pessoa que ainda não tem o Espírito Santo de Deus, que ainda não encontrou a Deus, e esse vazio não vai ser preenchido por dinheiro, esse vazio não vai ser preenchido por posição social. Por um romance, ou por a pessoa ideal na sua vida. Não vai, né? Não vai. Por algum tipo de esoterismo, né? Muitas pessoas procuram videntes, procuram outras coisas para preencher esse vazio, essa falta de informações, né? Essa falta de conversar com Deus. Muitas vezes a gente vai falar que Deus fala aqui, mas assim, essa falta de comunicação com Deus te faz buscar outras coisas, às vezes muito esporte radical, às vezes ter um relacionamento que não é um relacionamento bom, sempre tem um relacionamento abusivo, ou às vezes cai de cara no trabalho que não consegue mais fazer nada. A pessoa sente que falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa e fala assim, não, eu não sou completamente feliz, eu não estou completo. Talvez você esteja sentindo isso nesse momento, né? Então é importante você identificar isso e parar de buscar a peça errada, porque a peça errada não vai encaixar nesse vazio. Né? E sabe o que acontece, amor? Tem umas pessoas que, por exemplo, elas começam a procurar o dinheiro. Elas acham que o dinheiro é que vai suprir esse vazio. E elas começam a correr atrás e elas alcançam uma certa quantidade de dinheiro. E elas não supriram aquele vazio. E aí elas continuam indo atrás de mais dinheiro, porque elas acham que é
porque aquilo que elas alcançaram não é suficiente, elas não entendem que aquele vazio não vai ser preenchido com aquilo. Elas começam a achar que é uma outra coisa, mais daquilo do errado, mais do dinheiro, muitas vezes mais do vai relacionamento. mudando, né? A pessoa busca bastante dinheiro. Aí tá, se eu conseguir o dinheiro, agora eu quero reconhecimento. Eu tenho reconhecimento, sucesso, eu tenho reconhecimento das pessoas, porque para muita gente não adianta ter o valor ali em casa, precisa mostrar para os outros que tem. Aí não, tem que ter o reconhecimento. Aí eu tenho dinheiro, eu tenho reconhecimento, não, eu sou totalmente realizado e tal, mas ainda assim tô vazio. Então vou começar a fazer caridade, começar a ajudar os outros, vou trabalhar no voluntariado, e ainda continua com vazio. Entende que você vai trocando uma peça pela outra, mas todas as peças não encaixaram. E o que acontece? É legal de dizer o seguinte, que, por exemplo, você falou de caridade, a pessoa vai se sentir bem, lógico que vai, né? Ajudar o próximo é muito legal, sabe? Ou a pessoa que conseguiu mais dinheiro, ela tem um certo conforto na vida, ela também tem algumas coisas que ela vai se sentir bem com aquilo, só que ela não vai preencher aquele vazio específico. E ela vai continuar achando que falta alguma coisa. E tem gente que já está dentro da igreja e ainda não preencheu com esse vazio. Ainda acha que, não, porque quando eu montar a minha família, é que eu vou estar completamente feliz. Não, quando eu casar, é que eu vou ter. Quando eu tiver meu primeiro filho, então, quando eu tiver minha casa própria, e aí vai. E aí, cada vez você vai querendo mais, cada vez você vai querendo mais, querendo mais. Por quê? Porque não preencheu com a peça certa. Então, cuidado para você não ficar... Porque uma coisa, uma vez, a gente estava num congresso, e a pregadora até falou pra gente que muitas vezes não existe esse vazio, ele é preenchido por uma coisa ou por outra. Então, cuidado, muitas vezes você vai tentar preencher esse vazio, você vai colocar aquela peça errada, mas a peça errada vai... Entrou fazendo força, né? Entrou fazendo força e não deixa a outra peça certa entrar. Então, você precisa tirar essas peças erradas do seu coração, desse lugar aí que só é de Deus, para poder colocar Jesus Cristo, para poder colocar Jesus como seu Salvador e Deus como sua fonte de alegria, como sua fonte de inspiração, como sua fonte de buscas, não é? É aquela história das coisas de Deus virem em primeiro lugar, e tem muita gente que está na igreja e as coisas de Deus não vêm em primeiro lugar, né? Às vezes você já encontrou a Deus, você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você já está nesse caminho, mas você continua colocando determinadas coisas na frente de Deus, e isso não é legal, sabe? E se você já passou por esse processo, eu quero te convidar a pensar o seguinte: como era a sua visão de mundo antes de você começar a se preencher com Deus, e como é a sua visão de mundo hoje? E é legal porque você consegue imaginar o tanto que você já evoluiu, né? Porque é mais fácil a gente olhar para trás e pensar o tanto que a gente evoluiu do que olhar para frente e pensar o tanto que a gente pode evoluir ainda. Porque o que eu quero convidar você a refletir sabe isso tudo que você já evoluiu? Você podia evoluir muito mais ainda para frente, sabe? Que é você ser realmente filho da promessa, é você realmente ser cheio do Espírito Santo de Deus, você ter essa comunhão com Deus que é diária, que é incrível, que é maravilhosa. Realmente as riquezas de Deus não são as riquezas desse mundo, ele tem coisas para nós muito maiores. Então, na hora que a gente começa a entender isso, a gente começa a receber tanto mais. E o legal de Deus, e do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo, é que quanto mais a gente procura, mais a gente acha. Mais a gente é nunca preenchido. Nunca termina também. Eu tava falando isso com você esses dias. Tava falando, nossa, a hora que eu comecei a devorar um assunto, comecei a estudar jejum. Aí começamos a fazer jejum, estudei jejum. Falei, nossa, que legal. Aí veio uma outra coisa, os dons da revelação. Eu comecei a estudar os dons da revelação. Aí veio outra coisa, ouvir a Deus. Então, cada hora vem uma coisa diferente. Acho que Deus vai colocando tijolinho por tijolinho. E aí, cada vez que você vai construindo, tem um alicerce, ele vai te dando mais coisas para você entender. Vai te dando mais esclarecimentos, mais revelações. Isso é tão bom. E não acaba nunca, né? E aí, quando você falou de olhar para trás e ver o quanto que você mudou, e o quanto que a gente ainda pode mudar, é sempre quando a gente está nesse ponto de falar, não, nossa, eu tô ótima, eu tô sou super bom bem. demais, eu sou um super cristão. Super cristão. Super cristão. E eu lembro, no início da minha conversão, eu estava na nossa igreja, e a pastora fez uma oração por mim, e Deus falou comigo por meio dela. Já a gente vai falar como é que Deus fala. Deus falou por mim, por meio dela, e falou assim, ore mais, esteja mais na sua presença. E eu, como ser humano, recebi aquilo e falei, mais? Mais? Tá bom, vou orar mais, porque eu sou obediente. Eu sou obediente, falei, vou orar mais. E aí hoje eu vejo o quanto eu oro muito mais, eu
muito mais em comunhão com Deus do que eu estava naquela época. E naquela época eu achava que eu era, né, a super cristã. Então, assim, pensar um pouquinho que sempre você precisa evoluir nessa trajetória. A gente está falando dessa trajetória, não sei em que linha você está, mas independentemente de onde você estiver, você pode caminhar um pouquinho mais, sabe? Pode. E essa aliança que a gente constrói com Deus, porque é uma aliança, né? Uma aliança por meio de Jesus Cristo. Ela é uma aliança que tem muitos propósitos, sabe? Você não veio aqui para ser salvo, você foi salvo para fazer a obra de Deus. Eu costumo pensar assim, para poder lembrar que eu tenho um trabalho na presença do Senhor, e que me alegra muito, inclusive, né? Olha que a gente tem várias coisas que a gente faz na vida, mas quando a gente senta para gravar o Mentalidade, por exemplo, é um momento que a gente fica muito feliz, sabe? Até às vezes alguém assiste um vídeo nosso e fala assim, esse pessoal ri demais, tem gente que critica isso, né? É porque eu acho que para aquela pessoa deve ser assim, deve ser triste, ou deve ser pesaroso, tá na frente de Deus, tá próximo a Deus, mas Deus me conhece muito. Cada tem um momento, às vezes a pessoa tá tão triste que quando vê os outros rindo, acho que é desaforo para ela, né? Mas que bom que a gente ri bastante. A gente é feliz nas coisas de Deus. Mas eu quero te falar umas características dessa aliança. A primeira é que é uma aliança para a nossa multiplicação no mundo. Tá? Porque quando Deus fala, olha, vai, multiplique, pregue aos outros, traga outras pessoas, Ele está dizendo para você, olha, filho, isso que eu fiz na sua vida e que eu estou fazendo ainda mais e vou fazer ainda muito mais, eu quero fazer na vida de todo mundo. E eu quero usar você para fazer isso, sabe? E aí é você se colocar na presença de Deus para poder permitir essa multiplicação. É porque não é uma ou outra pessoa que tem um dom. Sabe, às vezes a gente pensa isso, a gente fala, nossa, aquela pessoa tem o dom de línguas, aquela pessoa tem o dom de profetizar. Deus disponibilizou para você também todos os dons. Então, às vezes a gente acha que nessa trajetória nossa como cristã, só algumas pessoas são as privilegiadas por terem essa aliança, por poderem multiplicar, por poderem falar a palavra de Deus. Tira isso da sua cabeça, você que está me vendo aqui, você que está vendo a gente aqui, você tem tudo aí em você para desenvolver esses dons e também poder ser um multiplicador e também ter essa característica da aliança. Eu não sou melhor que você, a Tati não é melhor do que você. Não, e ninguém que você já viu aí na terra é profeta, é escritor, é cantor, que não é melhor que você. Nós somos dotados das mesmas capacidades divinas. A gente só precisa, assim, trabalhar isso na gente e florescer, mas tá aí com você. Não acha que é só fulano ou ciclano que podem fazer isso, entendeu? E aí isso que Tati falou é muito legal, porque, quer dizer, você começou a preencher aquele vazio, agora você tem que dar mais passos, né? Você entrou no jardim de infância celestial, sabe? Agora você vai avançando, você vai para o fundamental, você vai para o ensino médio. Agora mudou tudo, nem sei quais são os nomes mais dessas séries aí. Eu meio que chuto isso. Mas na minha época, colegial. Era jardim de infância, primeiro grau, segundo grau, enfim. Você vai dando esses passos, porque você não pode estar pro resto da vida no jardim de infância celestial. E sabe como você sabe que você está no caminho certo? Uma vez eu li isso num livro e fiquei muito feliz, porque eu tinha muitas dúvidas se eu estava no caminho certo. Mas será que realmente eu me converti? Eu me pegava pensando nisso. Será que realmente eu aceitei Jesus? Será que realmente eu estou fazendo aquilo que Deus espera de mim? Né? E eu ficava pensando, será que eu estou? Será que eu não estou? E tal. E aí eu comecei a ler um pouco dessa trajetória no livro também e fiquei muito feliz, porque eu me vi ali. O que acontece aqui? Era isso, esse vazio, tentando preencher e fazendo várias outras coisas do mundo, algumas boas, outras não boas, né? E aí quando realmente Jesus entrou no meu coração, você fala, preencheu. Como que eu não vivia isso antes? Como é que eu não tinha isso antes na minha vida? Eu lembro que eu virava assim e falava assim, Deus fala com a gente. Eu lembro de você Deus falando fala com a gente, isso é incrível, isso é sensacional. Como é que as pessoas não sabem disso? As pessoas ficam procurando, às vezes, vidente, às vezes ficam procurando astrólogo, ficam procurando um monte de coisa para tentar saber o futuro, o presente, o passado. Deus fala com a gente, aquele que criou a gente, que sabe todas as coisas, que tem todos os pensamentos bons e agradáveis, e ele fala com você. E eu ficava maravilhada, eu falei, ele fala comigo, ou seja, ele sabe que eu tô aqui, ele sabe que eu tô indo atrás disso. E aí, o que surgiu em mim foi uma fome e uma vontade de aprender mais. Era vontade de ler a Bíblia, era vontade de ler alguns livros, era vontade de estar na presença dele. E eu orar e clamar, falar, eu quero ouvir sua voz, fala mais comigo, o que mais que eu preciso fazer? O que mais que eu preciso fazer? E aí começou a vir no meu coração vontade também de me arrepender de coisas que eu já tinha feito. Me arrepender de coisas, pedir perdão por isso, perdão por aquilo, e perdão, e passar por esse processo de limpeza. E depois disso, não ter mais vontade de fazer as coisas que desagradam a Deus.
sumiu no meu coração. Eu queria só fazer aquilo que agradava a Deus. E queria buscar mais, e queria ser mais usada por Deus, e queria louvar mais, e queria orar mais. Então essa fome crescia. A fome é a vontade de saber mais, de entender mais. Então isso tá. Aí eu lembro que eu falava assim, mas tá certo ou tá errado isso? Mas isso, que tá certo ou tá errado? Mas Deus gosta de não gosta. Porque essa descoberta, como uma criança mesmo, um jardim de infância, que começa a aprender, por exemplo, a ler e escrever, e aí tem que ler todas as placas, quer ler todos os livros, quer escrever todos os nomes, e essa fome ela vai crescendo. E aí o que vai acontecendo? Você vai se purificando cada vez mais, seu coração vai ficando cada vez mais limpo e mais aberto, e Deus vai começando a transformar coisas, vai começando a te quebrantar, vai começando a mexer em áreas da sua vida que você nem queria que ele mexesse, ou nem achava que precisava, e aí você vai se transformando, e você vai, às vezes, passando por altos e baixos e sofrimentos, para ele poder te mostrar uma coisa, e olha, Deus sabe o melhor caminho, então assim, se ele tem que te ensinar uma coisa, ele pode usar a dor, pode usar o amor, pode usar às vezes a enfermidade, pode usar um desemprego, pode usar um relacionamento, ele usa o que ele acha que é melhor para você, o que ele tem certeza que é melhor para você. Então você vai passando por essa transformação num momento que você quer ser usado. Chega um momento que eu queria ser usada, eu falava, Senhor, me usa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar outras pessoas, eu quero que outras pessoas sintam aquilo que eu estou sentindo. E aí, nesse momento, o que eu senti? Insegurança. Oxi, eu vou ser usada? Como assim eu vou ser usada? Aí, deixa eu falar um pouco sobre isso. Teve umas coisas que você citou no meio do caminho que eu acho legal a gente ressaltar. Primeiro, quando o Tati falou assim, eu comecei a pedir perdão pelas coisas que eu fazia e comecei a pedir perdão por coisas que eu já havia feito no passado, coisas que ela nem fazia mais, ela começou a pedir perdão, ela já tinha mudado, mas ela começou a pedir perdão. É porque é o seguinte, a justiça de Deus precisa ser feita e a glória de Deus ocupa um espaço de glória. Deus não divide o espaço dele com coisas sujas, com coisas ruins, sabe? E às vezes você está nesse processo de, você já preencheu, mas você quer mais. Você quer aprender mais, você quer ser mais usado, enfim, você quer mais. Você quer mais e Deus quer te dar mais. Mas Ele precisa que você limpe esse espaço, que você tire essas coisas para que Ele ocupe isso, para que Ele ocupe esse espaço que estava ocupado por coisas ruins. Então, a gente, quando a gente ora, Tati, a gente pede muito a Deus assim, jogue luz sobre nossas trevas. Sonda-me também. Sabe? Para que Ele entenda e mostre pra gente, limpe e a gente possa mudar. E aí você começa a mudar, e é um processo interessante porque tem coisas que você achava até bobas e que você para de fazer. E você começa a se arrepender de coisas que você nunca achou que ia se arrepender e você vai sendo mais usado. E quanto mais você pede para ser usado, mais ele vai mostrando essas coisinhas, porque é para realmente limpar e ocupar. Ele você vai passando por esse processo. E aí tem horas que Deus quer falar com você e você não escuta. Tá? A gente acabou de passar por isso, tá? A gente estava viajando com os nossos filhos e a gente foi mergulhar. E a gente fez um mergulho e aí a gente foi fazer o segundo. Inclusive eu tô meio surda ainda. A gente foi fazer o segundo mergulho e o Senhor falou comigo, eu senti no meu coração de que não era pra gente fazer o segundo mergulho. E eu pensei, não, mas a gente tá aqui, mas enfim, a gente foi. Eu não falei nada pra Tati, só falei depois, levei uma bronca dela. Porque eu falei, sabe o que aconteceu? Eu passei mal. Depois do mergulho, eu tive muita dor de cabeça, não sei o quê, tive que ficar um tempo deitado até passar e tudo, e a Tati teve tanta dor de ouvido que ela chorava de dor. E olha, muita oração ali, né, porque a gente não toma remédio, então assim... Só passou depois de muita oração. Aí comecei a marchar, aí ele começou a recitar salmo, e aí passou, eu tô um pouquinho surda. Uma batalha espiritual dentro do nosso quarto para poder curar a Tati, mas o Senhor tinha me avisado antes. Olha isso. Então a gente também tem que se permitir ser usado e ter essa conexão. Se permitir conversar isso com Deus para poder a gente entender cada vez mais, sabe? Ele quer te usar, Ele quer te transformar numa pessoa mais próxima dele, Ele quer falar com você, abre o seu coração para isso, começa a exercitar isso. E você só exercita isso, você só sai do jardim de infância celestial e vai para outros momentos se você tiver mais tempo com Deus. Exatamente. Mais tempo com Deus é assim, é sem o celular, sem a TV, sem os filhos, sem a mulher, sem o marido, é com Deus. É um tempo seu com Deus. A gente já falou num outro vídeo, por exemplo, que é assim que a gente entende meditação. Né? É você ir para um espaço e começar a meditar em Deus, a pensar em Deus, conversar com Deus e principalmente ouvir Ele falar com você. Né?
ficar ali mais quieto e deixar ele falar com você. Então esse é um processo. Essa aliança que a gente faz com Deus, ela passa por esse processo. Ela é uma aliança de multiplicação, ela é uma aliança de transformação e ela é uma aliança de paz. E às vezes as pessoas não compreendem isso, sabe? Graças a Deus, Deus é tão bom comigo e com a Tati que a gente começou a entender isso de uma maneira tão profunda, como que é esse viver o reino em paz, que quando a gente enfrenta alguma batalha, ela se resolve rápido. É impressionante. Ou a gente descobre a batalha, ela já tem a resposta. Porque a gente sabe que é uma aliança de paz. Eu vou ler uma passagem para você em Números que diz assim, ó: portanto dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E ela é perpétua, porque diz assim lá em Juízes: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deus tem esses cuidados com a gente. É para sempre. E o reino começa a se manifestar na sua vida. Nós vamos gravar um vídeo falando sobre como manifestar esse reino, como é que é viver o reino, como é que é o reino na sua vida, mas é a partir desse momento, que você começa a ficar menos doente, é a partir desse momento que você tem mais prosperidade, é a partir desse momento que você tem mais reconhecimento, é a partir desse momento que você tem mais contato com Deus, ou seja, você não está buscando nada, né, de reconhecimento, de dinheiro, de nada, você não está buscando isso, você está buscando Deus, está buscando mais momentos com Ele, mas Ele é tão maravilhoso, né, e você não está buscando por causa disso. Não, né? Por favor. Você não vai buscar Deus porque Ele te dê as outras coisas, você está buscando Deus porque você quer buscar Deus, você tem aquela fome, aquela vontade que eu te falei. Todas as coisas vão sendo acrescentadas. E tem até aquela música que diz assim, se ele faz, ele é Deus, se ele não faz, ele é Deus, se ele der, ele é Deus, se ele não der, ele continua sendo Deus, sabe? Né? É isso, na verdade, a gente procura as coisas, se Deus quiser dar, ele dá. Mas ele é maravilhoso, ele sabe do que a gente precisa, ele sabe das coisas que fazem falta na nossa vida, ele cuida, mas começa a colocar isso na frente, e ele é tão maravilhoso que ele diz que ele vai abençoar você e a sua descendência. Ainda tem isso, né, que é muito legal, é você e sua descendência. Mas eu quero que você entenda uma outra questão desse processo todo, pelo qual a gente passa, é que essa aliança, ela significa unidade. Como assim unidade? E aí talvez você já até tenha visto algum outro vídeo nosso aqui, e eu quero até me referir a ele. Eu, por exemplo, estava olhando um dia uns comentários sobre o nosso vídeo de ceia, que a gente fez um vídeo ceiando em casa e tal, e algumas pessoas falaram assim, mas vocês precisam ter comunhão com as outras pessoas da igreja. E aí quando eu vi o vídeo eu pensei, poxa Senhor, eu falei alguma coisa errada que as pessoas não compreenderam completamente, porque eu quis dizer é que nós somos a menor célula de adoração, de comunhão com Deus, e que existem as outras células, né? E nós precisamos estar em unidade também, porque a gente precisa ajudar uns aos outros, a gente precisa dar a mão uns para os outros, sabe? A gente só não vai à igreja toda semana, porque às vezes a gente está viajando por causa do nosso trabalho, das nossas coisas, mas a gente está em unidade com as pessoas ali, sabe por quê? Porque na hora que você cai, o outro te dá a mão, na hora que o outro cai, você dá a mão, e às vezes um problema que você passou, ajuda ele a resolver e não passar por aquele problema, né? E cada um de nós tem um propósito ali dentro, sabe? A Tati está lá louvando, eu estou lá pregando, outras pessoas estão lá na igreja recebendo quem chega, estão em oração em casa pelas pessoas que estão fazendo alguma coisa, vão para um monte de oração. É muito bonito essa unidade, sabe? E aí, assim como eu falei que você é a menor célula disso tudo, eu queria que você entendesse também que a sua igreja não é a maior célula disso tudo, tá? E por que eu estou falando isso? Porque nossas igrejas são muito fragmentadas. A gente não fala tanto aqui, acho que a gente nunca falou, na verdade, tenho certeza, a gente nunca falou qual é a nossa igreja. Porque a gente toma esse cuidado, porque nós somos cristãos, sabe? Eu tenho uma unidade com você, eu sou do mesmo corpo que você, do qual Cristo é a cabeça, sabe? A gente não pode ser fragmentado desse jeito. A gente tem que ter mais união uns com os outros, a gente tem que ser mais parceiros uns dos outros, orar mais uns pelos outros, julgar menos um ao outro, porque isso é importante. É importante, uns de nós fomos dados como apóstolos, outros como profetas, e cada um de nós tem um processo e tem um propósito de Deus na nossa vida, mas esse propósito de Deus engloba o que Ele tem para a gente dentro daquela unidade toda que é a família cristã.
Isso é muito importante, né? E aí, é nessa união que você vê nascendo muitos frutos bonitos. Então, assim, você vê alguns grupos de oração, nós temos jovens, grupos de jovens, e é tão bonito quando você está nessa trajetória que você já quer se doar para o outro, né? Porque no início, às vezes, a gente fica muito focado na gente, no processo que a gente está passando, de como que a gente ouve Deus, de como que a gente vai fazer, qual é o nosso propósito. Daqui a pouco, a gente começa a entender que a gente tem que estar pelo outro também, que Deus age muito na nossa vida pelo outro. Então, se a gente está sozinho, é mais difícil, né? Então, assim, a gente começa a estar junto com as pessoas, começa a estar junto com os outros. E nessa relação com os outros, nessa relação com Deus, eu já falei aqui que, no comecinho, que Deus falou comigo pela primeira vez, assim, que eu entendi que Ele estava falando comigo, por meio de uma pastora da nossa igreja. Então, assim, Ele usa também outras pessoas para falar com você. Ele não necessariamente precisa disso, não precisa de nada, não é? Mas Ele usa também outras pessoas para falar com você, Ele usa outras pessoas para orar por você, Ele usa outras pessoas para batalhar por você, para jejuar por você. Quantas vezes a gente também não pede oração lá no grupo de oração da igreja? Basta dizer, amor, que esse dia que você estava sentindo muita dor e tudo, eu liguei para minha mãe, que é pastora na igreja, para que ela pudesse orar por nós, e eu liguei para essa pastora que a Tati está falando, e essa pastora estava indo para o monte orar. Ela foi fazer oração no monte por nós. Vou mandar um beijo para ela. Mônica, beijo para você. Então, não éramos só nós, né? E nisso eles já tinham avisado a igreja no grupo do WhatsApp. E tinha um outro grupo também de oração, né? E então, veja que quando você, nessa trajetória sua como cristão, não é só uma trajetória sua, é uma trajetória sua com o mundo, uma trajetória sua com o restante do corpo de Cristo, tá? E aí é quando começam a acontecer algumas coisas na sua vida, suas experiências com Deus. Porque as pessoas pedem muito. Eu pedia, moça, eu peço até hoje, Senhor, me dá experiências sobrenaturais, mostra o seu reino e tal. Mas eu comecei a entender que Ele vai manifestando aquilo que a gente pode receber. Ele vai mostrando pra gente aquilo que a gente pode ver. Ele vai falando com a gente aquilo que ele vai abrindo o nosso entendimento aos pouquinhos. Então Tem ele hora vai que a falando. gente não está preparado, né, não está preparado. Então, muitas vezes ele fala no seu coração, ele fala no seu sentimento, na sua intuição. Parece um pensamento que vem para você. Muitas vezes ele fala com voz audível, muitas vezes ele fala por meio de outra pessoa. Então, é você começar a prestar atenção mais e saber um pouquinho diferenciar exatamente essa comunicação de Deus com você. Tem horas que, às vezes, eu estou orando, que eu sinto, assim, eu até respiro mais fundo. Porque, assim, a presença de Deus fantástica. Então, você vai começando a apurar esses sentidos, mas como é que você faz isso? Tem que praticar, igual quando você vai aprender um instrumento musical novo. Se você só olhar para o violão, falar violão, vamos lá, quero tocar você, ou vamos lá, e aí não treinar, não ouvir nada, enfim, você não tem prática, então você não vai adquirir essa habilidade. Então, quando você conversa mais com Deus, quando você está mais tranquilo, mais calmo, você ora mais, jejum ajuda muito, ler a Bíblia e tem essa comunhão com o corpo de Cristo, é muito mais fácil você entender o que Deus quer para a sua vida, né? Você entender exatamente esse espaço. É tão maravilhoso isso, de você poder ouvir Deus, de você poder, o Espírito Santo que está dentro de você, te direcionar para as decisões que você vai tomar na sua vida. E coisas bobas até, isso, tá? Eu me lembro uma época que eu assistia muitas séries de televisão, assim, e tal, TV por assinatura, e aí começou a passar propaganda de uma série que ia estrear, e aí passou a primeira propaganda e eu pensei, deve ser interessante. E eu ouvi claramente o senhor falando, essa não. Eu nunca assisti, não sei nem o que tem nela. Sei que eu escuto as pessoas falando, mas assim, ele falou que não. E aí você vai sentir no seu coração. Eu estava num congresso, por exemplo, e eu senti ele falando comigo, assim, é diferente, você sente aquela sensação, ele falava assim, eu quero te mostrar mais coisas, você precisa me dar o seu coração. E a hora que ele falou isso, e eu já estava assim, super desenvolvida, assim, na minha cabeça, super desenvolvida com o Senhor e tal, e ali foi um momento onde eu entreguei muita coisa da minha vida a Ele também, que eu estava guardando, sabe, estava controlando tudo, deixa eu controlar isso, controlar aquilo outro, não, Senhor, tá tudo bem, mas estou controlando. Muito preocupada, né, com os resultados das coisas e tal, e realmente era disso que eu precisava. Então ele vai começar a se mostrar mais para você. Esse ruído de comunicação, ele acontece por conta do pecado, ele acontece quando a gente se afasta de Jesus Cristo. Então, esse pecado que nos afasta. Agora, Jesus,
é o que vai nos unir a Deus, é o que vai levar os seus pensamentos a Deus, é o que vai comunicar sua mente com a mente de Cristo, com a mente de Deus. Então, quando você aceita Jesus na sua vida, e quando você vai se mesclando com Ele, vai se transformando nele, a imagem dele vai ficando cada vez mais parecido com Ele, você tem comunicação ali com Deus por meio dele. E aí tem uma coisa legal disso, amor, é que Deus conversa conosco por meio do nosso coração, né? E às vezes os nossos pensamentos atrapalham ouvir o nosso coração. Porque você é daquelas pessoas que, mesmo na hora de dormir, não para de pensar, pensa, você está atrapalhando essa comunicação. E por isso que é legal esse momento de parar e tudo. E quando o Tati falou assim, você vai se unindo cada vez mais a Jesus, essa é a coisa mais importante que você tem que entender desse processo inteiro dessa aliança. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele, para ele, por meio dele. Sabe? E ainda diz assim, olha, a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra angular. É a pedra angular. Tudo isso é por meio de Jesus Cristo. Não existe diferente, não tem como, tá? E quando a gente falou assim, é o círculo dentro do círculo, o quadrado dentro do quadrado, se você estiver procurando outra coisa, você está tentando colocar o quadrado no buraco do círculo, tá? Porque é só em Jesus que você vai poder ter essas coisas todas. E a palavra de Deus ainda diz o seguinte, não é que você tem um espírito dentro de você e o Espírito de Deus e está tudo separado. Diz que você e Jesus Cristo viram um Espírito. É nisso que a gente coloca, por exemplo, o nosso corpo, a nossa mente, tá? É você passar por esse processo em Jesus. Faz toda a diferença. Toda a diferença, né? Porque algumas pessoas até acreditam em Deus, até acreditam, enfim, na salvação, mas por meio de outras coisas, né? É por meio de obras, é por meio de intercessores, é por meio de purificações, enfim. Mas a única forma que isso acontece é por meio de Jesus Cristo. Isso é o que une, é o que a gente fala aqui, que é o que une todos os cristãos. Que independentemente da sua igreja, você entender que Jesus é o único caminho. É o único, não tem outro. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não tem outro caminho. Tá? Então, é essa unidade de cristão, e é isso nessa trajetória toda sua de cristão que você precisa entender. Se você se distanciar de Jesus para ter esse caminho a Deus, provavelmente você não vai chegar a Deus. Deus vai arrumar uma outra coisa aí para te trazer, em nome de Jesus. Mas entenda que você precisa passar por esse processo ligado a Jesus. Sempre pede, Jesus, esteja comigo, Jesus, estou aqui por ti. Né? Tanto nas nossas orações, muitas vezes acho que você também faz, você termina a oração falando em nome de Jesus. Amém. E outra, se você entende que o seu espírito está conectado ao dele, você percebe que você é muito mais poderoso. Muito mais poderoso. Né? E ele está ligado ao Pai, não é? E tem um louvor que é muito bonito da Aline Barros, que fala um pouco desse processo que a gente falou, porque ela fala, é bem famoso, acho que você conhece. Ela fala, Jesus me sonda, me conhece, entende o meu coração. Que é isso que vai acontecendo com você. Preenche esse vazio. Quebranta-me. Ou seja, você vai mostrar para você os seus pecados, vai mostrar daquilo que você tem que se arrepender, aquilo que você precisa enxergar e pedir perdão. Transforma-me. Ou seja, vai mudar você naquilo que precisa ser mudado. Vai começar a transformar você em um cristão que realmente tem essa conexão com Deus. E usa-me. No final de tudo, usa-me. Então, Amém. Isso é muito bonito. Porque vai te sondar, vai te quebrantar, vai te transformar e vai te usar. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando sobre isso e você falou assim, é verdade, né? Tinha o sonda, me quebranta, me transforma, me usa-me. Aí a gente estava passando por uma certa dificuldade e eu esqueci que ele falou quebranta-me. Eu quis pular essa parte do quebranta, eu falei, não dá não. Eu falei pra Tati assim, amor, eu canto essa música há muito tempo, e eu demorei muito tempo para perceber que eu estava dizendo a Deus que ele ia arrebentar antes de usar, porque é esse processo pelo qual a gente passa, tá bom? Exatamente, então declara aqui comigo, tá bom? A gente vai cantar só essa partezinha algumas vezes para você realmente sentir e pedir, peça isso para o Espírito Santo, peça isso para Deus agir na sua vida, tá bom? Independentemente do estágio que você está aí de cristão, nessa trajetória cristã, isso é muito importante para todos nós, e às vezes você já passou por esse processo e precisa passar por esse processo em outra área, com outro assunto, com outra crença sua, então pede isso para ele, tá bom? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me, oh, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Que o Senhor possa te usar, te quebrantar, te transformar, te encher e te usar muito. Reconhece que você está nessa trajetória para o resto da sua vida e que você sempre precisando dar mais um passinho aí nela. E às vezes em outra área você precisa começar do zero. Mas o importante é você sempre estar ligado a Jesus Cristo. E a gente está aqui em nome dele, né, falando, e a gente sempre pede para ser usado por ele para te ajudar nessa trajetória, para ser mais uma pessoa normal aqui, que já passou por isso, e te ajudar um pouco mais nesse caminho, né, levar mensagens para você que te edifiquem, que te levem ainda mais perto de Deus, ainda mais perto de Jesus. Então fica com Deus, que ele possa fazer tudo isso com você, a gente vai orar, vamos. Você vai tocar? Eu toco. Tá bom. Não dou a mão. Pode tocar. Senhor, nosso Deus, Pai querido e amado, Pai, te peço que o Senhor venha a nós com o teu reino, faça a tua vontade, nos ligue no seu trono, Senhor. E eu te peço nesse momento que o Senhor vá ao encontro de cada um de nós que aqui estamos, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que o Senhor possa ajudar nessa transformação. Cada passo em que nós estamos seja feito conforme o teu querer, que o Senhor nos direcione, que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor nos encha do seu Espírito e que nós possamos ser usados cada dia mais e mais para trazer também outras pessoas e que nós possamos viver experiências espirituais magníficas, cada dia maiores, mais próximos de Ti, todos possamos viver e vivenciar o Reino. Nós te agradecemos desde já, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar muito, muito, muito e que você possa abençoar outras pessoas mandando esse vídeo para elas, curtindo, comentando. É muito legal quando vocês comentam e a gente sabe que de alguma forma a gente te ajudou nessa trajetória, tá bom? E ajuda outras pessoas também. A gente vê você na nossa próxima conversa, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Beijo, tchau, tchau. Tchau.